Arrependido? Um militante que subiu a rampa com Lula e fez o L, se revoltou com a traição de Lula, colocou um filtro de palhaço e detonou o governo. Gente, aquela frase, faz o L agora, militante, nunca serviu tão bem como serviu agora para o militante lulista Ivan Barón. Ele é conhecido na internet e nas redes sociais como um influenciador pela inclusão, pelos direitos das pessoas com deficiência. Mas não é só por isso que ele ficou conhecido, não. Ele ficou conhecido porque ele subiu a rampa com Lula no dia 1º de janeiro de 2023, quando Lula decidiu que subiria a rampa com representantes de várias minorias brasileiras, sendo que o Ivan foi aquele que representou as pessoas com deficiência. Só que aí agora, gente, o Ivan se revoltou com o governo e gravou vídeos detonando. Sabe por quê? Simplesmente porque foi o próprio governo Lula, por meio do ministro da Fazenda, o Fernando Tachard, que enviou para o Congresso projetos do pacote de ajuste fiscal feito para cortar gastos, mas que, em vez de fazer reformas estruturais necessárias para o país, como a reforma administrativa, como o fim dos supersalários, o que ele fez? Pune os mais pobres e as pessoas com deficiência. É cruel, mas é isso mesmo. O que o governo propôs foram mudanças como o limite do aumento do salário mínimo e cortes no tal do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um benefício em dinheiro dado para pessoas com deficiência e para idosos pobres, necessitados, em situação de vulnerabilidade econômica. Mas, em vez de eu te explicar esse problema, eu vou deixar o próprio Ivan Barón explicar para você toda a revolta dele com o verdadeiro pacote de maldades que o governo Lula criou, que corta na carne dos mais pobres. Com vocês, o Ivan Barón. Pessoal, estou usando esse filtro de palhaço aqui porque é exatamente como nós, pessoas com deficiência, ativistas da inclusão e familiares atípicos, estamos nos sentindo após a Câmara dos Deputados ter aprovado o PL 4614, que irá dificultar cada vez mais o acesso ao BPC, benefício de prestação continuada, que garante sobrevivência a milhares de pessoas com deficiência e idosos que se encontram em situações de vulnerabilidade econômica. Esse que é um direito que não pode ser negado. O PL foi aprovado com alterações, mas alterações que não contemplam a diversidade das deficiências, deixando para trás autistas com grau de suporte baixo e também pessoas com síndrome de Down a terem acesso ao direito. O momento agora é de esquecermos nossas diferenças de ideologia política partidária e nos mobilizar, pressionar os nossos 81 senadores para que eles não aprovem o PL do BPC. E se avançar, vamos contar sim com a sensibilidade e o diálogo do presidente Lula para que seja vetado, para que não avance de jeito nenhum. PL 4614 não. Oi, Ivan, por que você omitiu no teu vídeo que o projeto é do governo, que é do governo Lula? Vocês repararam que ele omitiu, que ele não falou? Ele tentou colocar a conta na conta do Congresso, mas o projeto, gente, é um projeto do governo. O projeto é do líder do PT na Câmara, o deputado José Guimarães, que deu bronca, aliás, nos 3 petistas que votaram contra o projeto. E aí, Ivan, por que você omitiu que os petistas, tirando esses 3, votaram em peso nisso aí que você está detonando? E mais, esse projeto veio do Haddad, do Tachard. É um projeto do governo. Por que você omitiu isso que vem do governo Lula? E no final do vídeo, você vem dizer agora que é hora de esquecer ideologia, de esquecer partidarismo, num discurso muito parecido com o discurso do Felipe Neto quando ele foi patrocinado pelo BIS e veio pedir perdão para os bolsonaristas para que não houvesse o boicote do BIS. Vocês lembram disso? Pois é, Ivan, depois de você ter feito campanha para o Lula, por esse desgoverno que está aí agora, você vem dizer para as mesmas pessoas que você atacou, que você desprezou, que é hora de união em torno da pauta em favor das pessoas com deficiência? Quando eu estava lá na Câmara fazendo tudo o que eu podia pelas pessoas com deficiência, pelas pessoas com autismo, inclusive apresentando um projeto que outros deputados também fizeram para garantir um prazo indeterminado para o laudo de diagnóstico de autismo, algo que foi aprovado.
Você fazia vídeos me atacando nas redes sociais porque nós tínhamos visões diferentes sobre propostas para a população autista, sendo que eu sempre conduzi o meu trabalho com base em políticas públicas sobre evidências. Depois isso dá muito assunto por ter um familiar nessa condição, enquanto você estava me atacando de forma ideológica. Ivan, esse assunto não tem que ter ideologia, tem que ter política pública sobre evidência. Sempre que é política pública sobre evidência, deixa a ideologia de lado, se une pelas pessoas. Mas agora, que agora tá aí, a água tá subindo, que é o teu próprio governo que tá fazendo maldade, aí você vem falar de união. Agora que o desgoverno Lula, que você apoiou, que traiu o seu próprio eleitorado, as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, e colocou essas pessoas para pagar a conta do ajuste de gastos e da descompostura fiscal desse governo, agora você vem pedir ajuda. Mas não se preocupe, porque nós, a direita, nós cristãos, a gente não quer fazer essa barbaridade, essa maldade que o Lula está fazendo com os mais pobres e os mais vulneráveis. Nós não concordamos com isso. E eu vou me opor a esse projeto absurdo que corta os direitos das pessoas com deficiência porque é a coisa certa a fazer. Esse tipo de coisa que o Lula fez, que o governo está fazendo, só poderia vir de um desgoverno como o desgoverno Lula, do PT, partido que governou o Brasil por mais de 14 anos e nunca fez as reformas estruturais de que o Brasil precisava, que trariam prosperidade e desenvolvimento para a nossa nação, enquanto os bancos, que eles atacavam tanto, tinham lucros recordes. Sim, justamente nos governos de esquerda, do PT, de Lula, da Dilma. E aí, como que você ficou agora? Como fica? O Senado aprovou esse PL, esse projeto de lei 4614, dizendo que haveria um acordo para que Lula vetasse o artigo 2º, que excluía muitas pessoas com síndrome de Down e autistas de receberem o BPC. Tudo agora com base na palavra de Lula de que ele iria vetar esse artigo. Gente, olha a crueldade disso, cortar o BPC para pessoas com síndrome de Down e autistas. Que governo é esse? E vocês estão agora todos dependendo da boa vontade de Lula e da palavra dele de que ele vai vetar isso. Agora é torcer para que ele realmente vete. Porque se ele não vetar, e eu estou acostumado a esperar o pior dele, quem vai sofrer na carne são as pessoas que mais precisam do país. Isso vai doer no coração de todos nós que amamos as pessoas, que amamos os próximos e que temos um cuidado especialmente com os mais vulneráveis. Ivan, você pode não perdoar o Lula por essa traição, mas sabe também quem não perdoa? É a internet. E ela fez isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aí, eu vou mostrar para você. Faz o L. Pessoas com deficiência podem sofrer um grande retrocesso nos próximos dias. Faz o L. O atual governo federal anunciou um pacote de medidas fiscais para reduzir gastos e nele está incluído alterações no BPC, direito recebido por milhares de pessoas com deficiência e vulnerabilidade econômica. Faz o L. O plano de medidas fiscais reconhece pessoas com deficiência apenas como aquelas que têm incapacidade para uma vida independente e para o trabalho. Sim, essa foi a expressão usada no documento oficial apresentado pelo governo. Faz o L. Para as pessoas serem beneficiadas ou continuarem tendo direito, elas precisam praticamente estar em situações de miséria, porque nem elas ou as pessoas da sua família poderão trabalhar, e isso fere a dignidade. Faz o L. Pessoas com deficiência não devem pagar a conta disso tudo. Faz o L. É isso aí. Faz o L. Agora, Ivan, para encerrar, faz o L. E se você concorda, conta aqui para os comentários a sua opinião sobre isso.